Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa análise profunda de hoje. Para começar, recebam todos uma bênção divina para o dia e a semana que se iniciam. Que seja um tempo de luz e sabedoria para todos que nos ouvem. Amém. É sempre um privilégio enorme estar aqui para mais essa nossa investigação. Com certeza. E, olha, é um privilégio ter a companhia de cada um que nos escuta também. Hoje a gente tem nas mãos um material bom, extremamente incisivo, para dizer o mínimo. É muito incisivo. Nós vamos focar no capítulo 3 do livro de Miqueias e usando como base as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e os comentários fundamentais do estudioso John A. Martin. Uhum. E a nossa missão central hoje, durante essa imersão, é meio que desconstruir a mecânica de uma corrupção sistêmica. Uma corrupção que foi detalhada há quase 3.000 anos. 3.000 anos, cara. É muito tempo. Exato. A gente vai explorar como esse texto antigo rastreia o colapso moral e o abuso de poder das lideranças, tanto civis quanto religiosas, lá em Israel e Judá. E, principalmente, como ele mapeia as consequências drásticas de quando a injustiça se consolida nas instituições. É impressionante mesmo pensar na idade desse texto e, antes da gente entrar nos pormenores, algo me chamou muito a atenção na leitura desse material de apoio. O que foi? É que, normalmente, quando a gente se depara com essas profecias antigas, sabe? Carregadas daquelas visões de destruição e tal. O tom apocalíptico, né? Isso. A nossa tendência é achar que elas funcionam só como um noticiário de uma tragédia inevitável. Tipo, o fim está próximo e não tem o que fazer. Mas o comentário do John A. Martin sugere uma lente completamente diferente sobre o porquê de tudo isso, não é? Perspectiva de uma forma radical. O comentário deixa muito claro que essas profecias duras do Miqueias não tinham um caráter puramente informativo. Não era um decreto imutável do destino, então. De jeito nenhum. O objetivo divino por trás desses alertas tão severos era gerar um choque. Um choque que fosse capaz de motivar a mudança e, no fim das contas, provocar o arrependimento. Fazer as pessoas acordarem. Exato. As lideranças e o povo precisavam literalmente enxergar o precipício para decidirem frear a carruagem. Porque, pensa bem, se a intenção fosse só aniquilação pura e simples... Deus não precisaria mandar ninguém avisar. Perfeito. Não haveria necessidade de enviar mensageiros. A severidade da denúncia era, na verdade, um instrumento para tentar salvar a nação. Um resgate, no fim das contas. Isso. E o fato de o livro também trazer promessas de bênçãos futuras serve como aquela prova definitiva, sabe? O alvo principal era o retorno do povo à retidão, motivado por gratidão antes que a catástrofe se instalasse de vez. É um aviso muito duro, mas com uma finalidade preventiva. E olha, o texto entra nessa denúncia de uma forma muito, mas muito direta. Não poupa palavras. Nenhuma. Logo ali nos primeiros versículos, a linguagem é de uma brutalidade que salta aos olhos. Miqueias se vira para os governantes da época e pergunta, tipo, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Uma ironia pesada. Muito. E a acusação que vem logo em seguida diz que esses líderes, que deveriam ser os guardiões do direito, na prática, odeiam o bem e amam o mal. Como é que essa inversão moral funcionava no dia a dia daquelas pessoas? Então, a gente precisa observar a dinâmica social do 8º século a.C. O comentário do Martin elucida bem isso. A ausência do temor ao Senhor transformou a autoridade política e judicial numa máquina de extorsão. Virou um negócio. Um negócio muito lucrativo. Esperava-se que os líderes lá nos tribunais que ficavam nas portas das cidades protegessem os mais vulneráveis, que eles mantivessem a equidade, sabe? Mas não era o que acontecia. Longe disso. Formou-se uma elite urbana predatória. Eles manipulavam as leis, aceitavam subornos, expropriavam terras de pequenos agricultores. Tomavam as terras na cara dura. Exatamente. Ao odiarem o bem e amarem o mal, esses governantes abandonaram totalmente aquele princípio da aliança, da proteção mútua. Eles adotaram uma postura onde o cidadão comum era visto só como um recurso a ser extraído. Nossa, e a metáfora que o texto escolhe para ilustrar essa extração financeira e social é perturbadora. Muito gráfica. Demais. O profeta compara esses líderes a caçadores cruéis.
ou até a canibais, dependendo de como você lê. O relato fala em arrancar a pele do povo, quebrar os ossos deles e repartir como carne para a panela. Uhum. É um nível de violência verbal extremo para descrever corrupção política, né? É chocante, mas essa visceralidade linguística tem um propósito teológico e cultural muito específico. Conta mais sobre isso. Na cultura do Antigo Oriente Médio, e de forma muito central nas Escrituras, o líder ideal era visto sob a figura do pastor. Ah, sim, o comentário até cita o rei Davi, certo? Exato, Davi é o maior referencial dessa época. Ele literalmente apacentava ovelhas antes de assumir o trono de Israel. E qual é o dever primário de um pastor? Defender o rebanho. Defender dos predadores, muitas vezes colocando a própria vida em risco. O que Miqueias está denunciando aí é a completa aberração do sistema. Os pastores se metamorfosearam em predadores. Que imagem forte. Eles estão esfolando e devorando as próprias ovelhas que juraram proteger. As manobras legais, os impostos abusivos, os roubos, tudo isso deixava as pessoas tão sem recursos que o impacto na vida prática equivalia a esse desmembramento físico da metáfora. Eles tiravam o sustento, tiravam a dignidade. O impacto real era como arrancar a pele. E essa quebra de confiança traz um peso gigantesco para a nação. Um peso insustentável. E a virada dramática acontece ali no versículo 4. Porque o texto diz que o momento de crise vai chegar. A conta vai chegar. E quando o cativeiro bater a porta, esses mesmos líderes vão se voltar para Deus buscando socorro. Ironicamente, né? Pois é. Qual é o retorno que essa liderança recebe diante desse clamor, segundo a nossa análise? A gente encontra aqui a aplicação inexorável da justiça divina, uma justiça retributiva. O texto afirma que eles vão invocar o Senhor, sim, mas a resposta será o ocultamento da face de Deus. O silêncio. O silêncio absoluto. O Martin argumenta que essa passagem já aponta para as futuras invasões militares e para o exílio que a nação ia sofrer. E a grande tragédia aí é o auto-engano desses líderes. Eles achavam que estavam imunes. Totalmente. Eles acreditavam num status de intocabilidade. Só que o julgamento se manifesta através desse silêncio ensurdecedor. Como as autoridades se recusaram repetidamente a ouvir os gritos desesperados das famílias que eles mesmos destruíam nos tribunais, Deus faz a mesma coisa com eles. em contrapartida, Deus se recusa a ouvir o clamor desses opressores no dia do juízo. É olho por olho nesse sentido espiritual. Eles são deixados à própria sorte para enfrentar a violência dos impérios inimigos. Vão experimentar na pele a mesma vulnerabilidade que impuseram aos mais fracos. É de arrepiar. O silêncio agindo como o mais severo dos julgamentos. E a investigação de Miqueias fica ainda mais profunda a partir do versículo 5, porque ele sai desse escopo dos políticos e mira diretamente nas autoridades espirituais. Aí a situação fica ainda mais complexa. Muito. É perturbador ver como o texto e as notas de estudo descrevem os profetas da época. Eles tratavam as mensagens divinas como produtos numa prateleira de supermercado. É a mercantilização da fé atingindo o seu ápice. As notas da Bíblia de estudo Nova Almeida Atualizada e os comentários dissecam esse mecanismo de extorsão. O ministério profético tinha virado uma mera prestação de serviços. Um negócio rentável. Muito rentável. A dinâmica que Miqueias relata era assustadoramente simples. Se a população ou os governantes dessem comida, dessem sustento e riqueza para esses homens, eles rapidamente decretavam previsões de paz e de prosperidade. Vai ficar tudo bem desde que o Pix caia. Basicamente isso. Eles funcionavam como fornecedores de tranquilidade emocional. Entregavam para as pessoas exatamente o que elas queriam ouvir, mas em troca de pagamentos popudos. E a chantagem fica muito explícita quando a narrativa revela o que acontecia se o pagamento não acontecesse. O texto diz que eles apregoavam, entre aspas, guerra santa contra quem não lhes dava o que mastigar. Uma retaliação espiritual. Sim. E, aliás, lendo as notas de estudo da Bíblia, me deparei com uma curiosidade fascinante sobre o hebraico original. Tem um detalhe sobre essa expressão, quando tem o que mastigar, não é? Como é que isso aprofunda o sentido dessa extorsão? Essa análise linguística é fantástica. A raiz verbal hebraica, que é traduzida para mastigar ou morder nesse contexto, carrega frequentemente a conotação da mordida peçonhenta de uma serpente. Caramba!
de uma cobra. Sim. E a implicação teológica disso é devastadora. Esses falsos profetas não estavam apenas cobrando por serviços religiosos. A palavra deles atuava como um veneno no tecido moral de toda a sociedade. Eles envenenavam a nação. Exato. Eles usavam a ameaça da ira divina como uma arma de intimidação. Se você não paga, Deus vai te castigar. A espiritualidade foi reduzida a um sistema letal, onde a revelação divina era moldada pela conveniência financeira do momento. Essa imagem da mordida venenosa ilustra perfeitamente a letalidade dessas falsas esperanças. Era um mercado onde se vendia anestesia espiritual. Anestesia é a palavra certa. Mas assim como aconteceu com a liderança civil, Miqueias também antevê um julgamento implacável para essa categoria. A sentença lá no texto menciona que à noite as trevas vão cair sobre eles e que o sol vai se pôr para esses líderes. Essa sentença atinge diretamente a fonte de poder deles. O comentário evidencia que a credibilidade pública de um profeta repousava na suposta capacidade dele de trazer luz, de ter visão sobre o futuro. E se cai à noite... Acabou a visão. Ao determinar o crepúsculo e a escuridão sobre a vida deles, o texto decreta o encerramento do espetáculo. No momento em que as invasões assírias e babilônicas se concretizarem, destroçando todas aquelas garantias confortáveis de paz que eles venderam, o engodo vai ficar exposto. A máscara vai cair. Vai. E a previsão de que esses adivinhos terão que cobrir o rosto denota uma vergonha pública absoluta. Na antiguidade, cobrir o rosto simbolizava luto e desgraça profusa. Era evidenciar diante de toda a nação a fraude que eles sempre foram. O mestre desses homens era o materialismo. Exato, materialismo. E quando a crise material chegar, o falso ministério vai ruir junto com ela. Diante dessa escuridão institucional toda, a postura do próprio Miqueias acaba ganhando um destaque enorme na leitura, né? Porque ali no versículo 8... ele quebra essa sequência de acusações para fazer uma declaração impressionante sobre si mesmo. É um respiro no meio da tensão. Ele afirma estar cheio do poder do Espírito, cheio de justiça e de coragem. Como é que o material de apoio analisa esse contraponto? Esse contraste traçado pelo profeta serve para estabelecer as balizas da verdadeira vocação. O Martim observa que a independência de Miqueias derivava unicamente do empoderamento divino. Não vinha da aprovação do rei. E nem do retorno financeiro da elite. Enquanto aquele grupo majoritário de profetas operava com base na bajulação e no alto interesse, adaptando os discursos para proteger seus próprios privilégios, o Miqueias tinha a ousadia moral de denunciar a transgressão nacional frontalmente. Ele batia de frente. Porque ele não almejava lucro, então ele não podia ser comprado. Essa força para enfrentar tanto a coroa quanto o templo atesta a autenticidade de um ministério guiado só por uma necessidade: alinhar o povo aos padrões justos da aliança, custe o que custar. Ele era incorruptível num sistema totalmente apodrecido. E chegamos então ao ponto em que Miqueias parece amarrar todos os fios soltos dessa teia de abuso de poder. Do versículo 9 ao 12, o cenário completo é revelado. A síntese do problema. Isso. Ele aponta o dedo e diz que os líderes detestam a justiça, entortam tudo o que é reto e, acima de tudo, edificam as cidades com sangue e iniquidade. O uso do termo detestar aí não é por acaso. Demonstra um ódio ativo e consciente pela retidão. O sistema inteiro funcionava num acordo tácito de vantagens indevidas. Isso é delineado com uma precisão analítica incrível no comentário do Martin. É um consórcio do crime, basicamente. Nenhuma instância da sociedade escapava dessa mercantilização. Os governantes emitiam sentenças judiciais de acordo com o tamanho do suborno. A classe sacerdotal ensinava as leis religiosas com base em honorários. Os profetas cobravam por revelações. Todo mundo lucrando. Tratava-se de um consórcio estabelecido para desviar os recursos da população trabalhadora. E quando o texto fala em edificar com sangue, não é só uma licença poética. Não é um exagero retórico. Não mesmo. A pujança arquitetônica e o acúmulo de riquezas em Jerusalém eram literalmente financiados pelas propriedades roubadas e pelas vidas arruinadas dos cidadãos mais desfavorecidos. É um consórcio do lucro irrestrito sustentado pelo sofrimento.
E é nesse cenário que a gente encontra a contradição que mais desafia o bom senso humano nessa história toda. Qual delas? Porque essas lideranças arquitetaram todo esse sistema opressor, certo? Mas mesmo assim, o texto registra que eles encontravam paz de espírito afirmando: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Ah, sim, a audácia deles. É chocante. Como era possível racionalizar tanta atrocidade no dia a dia, ao mesmo tempo em que ostentavam tamanha segurança espiritual? A análise desse fenômeno levanta debates profundos sobre a psicologia da fé distorcida. O comentário ilumina que essa elite desenvolveu uma crença puramente supersticiosa na inviolabilidade da cidade e das instituições. Supersticiosa em que sentido? No sentido de que a teologia vigente tinha sido esvaziada de todos os seus requisitos morais. Eles pressupunham que, como eles possuíam o grandioso Templo de Salomão e mantinham as tradições rituais ativas ali no território. Isso seria o suficiente. Exato. Achavam que Deus funcionaria como um garantidor automático do Estado. Transformaram a presença divina num amuleto. Um escudo mágico. Um escudo mágico que os blindaria das ameaças externas, independentemente da sordidez das atitudes cotidianas deles. Eles ignoravam os avisos da Aliança Mosaica porque acreditavam que a preservação dos edifícios sagrados era mais importante para Deus do que o exercício da justiça na sociedade. Transformaram o próprio Deus em um fiador das corrupções deles. Perfeita definição. E é para implodir essa falsa sensação de imunidade que Miqueias desfere o último e talvez o mais pesado golpe desse capítulo. O versículo 12 anuncia um fim inimaginável, apontando a causa direta. Ele diz: portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Nossa, o impacto retórico dessa previsão para um ouvinte do 8º século era comparável a um terremoto de proporções inéditas. Devia ser impensável ouvir isso. Era o impensável. O monte do templo e a cidade de Jerusalém representavam o eixo político e a base de toda a segurança nacional deles. O comentário do Martin salienta o peso dessa locução causal, por causa de vocês. A culpa tem nome e sobrenome. Exato. A nação não ia tropeçar devido a uma fatalidade incontrolável, um azar do destino. Ela entraria em colapso arrastada pela degradação intencional de seus próprios líderes governamentais e religiosos. O peso disso nas costas da liderança é gigante. E profetizar que o local mais reverenciado de toda a terra se tornaria um mero pasto para animais selvagens ou um campo arado era desmantelar as últimas ilusões dessa elite. O aviso atesta que nenhuma herança religiosa ou arquitetônica resiste ao peso contínuo da crueldade e da ausência de justiça. O choque entre as promessas ilusórias de segurança das lideranças e a realidade da terra transformada em um montão de ruínas e mato é devastador. Destrói qualquer narrativa de falsa paz. Olhando agora para essa pesquisa inteira, percorrendo séculos de história humana documentados no livro de Miqueias e avaliados nesses comentários contemporâneos, qual é o núcleo central que a gente pode extrair para compreender as engrenagens das estruturas de poder? Sintetizando todo o arcabouço das fontes que a gente analisou, a grande lição atemporal é sobre a inviabilidade de qualquer civilização que alicerce seu progresso sobre o sacrifício moral. A puta sempre chega. Sempre chega. Quando as engrenagens da justiça passam a operar sobre a lógica do suborno, quando o conhecimento e a religião são prostituídos para validar a ganância governamental, a estrutura social começa a implodir a partir das fundações. Corrói por dentro. Isso. O material demonstra muito claramente que alertas severos não são uma celebração do caos. Eles são a constatação de que o desastre se torna inelutável quando a corrupção ganha o status de lei. Quando errado, vira o certo. Exato. As falhas das antigas lideranças hebraicas continuam oferecendo um diagnóstico cristalino para quem nos ouve. A estabilidade de uma nação é garantida, primordialmente, não pela sua riqueza acumulada ou pela solidez aparente de suas instituições sagradas. Mas pelo quê, então?
pelo zelo incessante com a equidade e pelo tratamento dispensado aos seus cidadãos mais frágeis. A prosperidade desprovida de ética carrega sempre as sementes da própria ruína. E é com o peso de todo esse embasamento em mente que a nossa investigação ganha um contorno tão relevante. Encerrando nosso encontro de hoje, deixo para todos que nos acompanham uma provocação que emerge silenciosa de tudo o que destrinchamos aqui. É sempre bom deixar o pessoal pensando. Com certeza. E diante da facilidade que temos de nos fiar em instituições que parecem grandiosas por fora e vazias de princípios por dentro, a pergunta persiste. Até que ponto, em diferentes contextos da história, as sociedades continuam construindo falsas sensações de segurança baseadas em aparências, enquanto ignoram o que é verdadeiramente reto e justo? Fica o convite para que cada um reflita profundamente sobre esse mecanismo. Agradeço a companhia imensamente, que Deus abençoe todos os ouvintes.